Nayana Caroline Pereira Teles e seu comparsa Edson Renato foram a júri pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. No interrogatório, Edson Renato negou o envolvimento no crime, acusando exclusivamente Nayana. Esta, por sua vez, admitiu ter planejado e executado os crimes com a ajuda de Edson Renato, como vingança contra a vítima, que supostamente teria assediado sua sobrinha desde os 13 anos de idade. A vítima desapareceu em 1º de setembro de 2023, e as investigações começaram 15 dias depois. Os restos mortais da vítima foram encontrados carbonizados na casa dos acusados, e a polícia determinou que ela foi atraída para um encontro com a adolescente, onde foi brutalmente assassinada a pauladas e facadas, e seu corpo foi queimado ao longo de 4 dias. Muito bem. Senhor Marco Antônio, consta dos autos que o senhor, nesta ação penal, que estão sendo julgados no dia de hoje, os réus aqui presentes, Edson Renato e Nayana Caroline, o senhor foi arrolado pela acusação, esta ação tendo como vítima Antônio José Bahia Ferreira. E eu pergunto para o senhor, arrolado pela acusação, se o senhor tem relação de parentesco com a vítima, Antônio José Bahia Ferreira. Sim, meu irmão. Ok. Em face do afirmado, irmão da vítima deixa de prestar o compromisso legal. Muito bem. O senhor está à vontade para prestar declarações neste plenário do júri, ao lado dos réus aqui presentes? A presença deles constrange ao senhor, inibe, influencia no ânimo do senhor dizer a verdade, ou não tem problema, a presença deles não há nenhum problema, as suas declarações neste plenário do júri? Ela me constrange. O senhor prefere, a presença. O senhor prefere prestar declaração, então, sem a presença Sim. dos acusados? É isso? Muito bem. Atendendo ao pedido formulado pelo depoente, nos termos do artigo 217 do CPP, retirem-se os réus do plenário e levem-se à sala própria. Dando sequência à sessão de julgamento, com recolhimento dos réus à sala própria, nos termos do 217 do CPP, atendendo o pedido formulado pelo depoente aqui presente, testemunha enrolada pela acusação, irmão da vítima, não prestou compromisso legal. Consta dos autos, senhor Marco Antônio, que o senhor prestou declarações na polícia e também na justiça, é isso? Positivo. O senhor confirma? Confirmo. Ok. Então, em fase do afirmado, eu passo a palavra às partes pela ordem à acusação. Dr. Gerson Silveira, promotor de justiça. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. O que o senhor sabe contar sobre o falecimento do seu irmão? Sabe contar como aconteceu, onde aconteceu, quem são os envolvidos? Sim. Pode contar. As informações que eu tenho, né, elas foram decorridas, né, durante o processo, desde o momento em que a gente tomou conhecimento do desaparecimento, né, do meu irmão. Então, para mim, esse período, talvez, um dos períodos mais difíceis da minha vida, começou no dia 4 de setembro, uma segunda-feira, onde eu estava no meu trabalho, né, estava trabalhando, e a minha irmã entrou em contato comigo, informando que uma equipe da Unimed estava na casa da minha mãe à procura do meu irmão, visto que ele não tinha comparecido ao trabalho e, por ser um funcionário muito assíduo, né, em diversos anos, nunca havia faltado de forma não justificada,
Isso causou estranheza aos colegas de trabalho, né, que começaram a fazer procuração dele. Tá? E a família já ficou preocupada porque não era perfil, né? Frequentemente ele ia almoçar na casa da minha mãe, visto que ele morava em Outeiro e trabalhava na Unimed aqui em Belém. Então, frequentemente, sempre que ele saía do trabalho, ele ia almoçar na casa da mamãe. Tá? Isso foi numa segunda-feira. O último contato que nós tínhamos tido com ele foi na sexta-feira, exatamente no almoço que ele teve lá. Então, imediatamente, os meus irmãos, né, foram, junto com os colegas da Unimed, até a residência dele lá em Outeiro. Chegando lá, não havia ninguém na casa, né, não foi localizada a moto, os cachorros, ele sempre gostou muito de animais, os cachorros estavam lá na casa. Isso aumentou a nossa desconfiança de que alguma coisa de errado, de mal havia acontecido. Quando eu soube que ele não estava na casa, eu já saí do meu trabalho preocupado, fui registrar uma ocorrência policial de desaparecimento, né? Fui, em princípio, lá na seccional de São Brás, depois fui conduzido até a divisão de homicídios. Nesse mesmo dia, a gente recebeu uma notícia de que haviam corpos lá no IML, então a gente se dirigiu para lá para fazer reconhecimento, mas nada foi constatado. Tá? Então, a partir daí, com a ocorrência policial registrada, começou, né, as nossas buscas, a nossa aflição, tá, em busca do meu irmão. E assim, a gente não tinha nenhum norte, não tinha por onde começar. A gente foi para Outeiro, começou a conversar com as pessoas, começou a fazer a busca propriamente dita. Né? Então, os meus pais, que são pessoas idosas, o meu pai tem 90 anos, e a minha mãe tem 87, família toda reunida, a gente começou a fazer diversas diligências, envolvendo os amigos, envolvendo as pessoas, e para a gente era muito difícil, visto que o Braz sempre teve uma vida, né, sem nenhuma desavença, uma vida muito comprometida com o trabalho, uma pessoa pacata, uma pessoa que amava o que fazia, gostava de cuidar das pessoas. Então isso tudo fazia com que não tinha inimigos, então a gente ficava meio perdido. E Braz era como seu irmão era Braz conhecido, era como ele era né? conhecido, exatamente. O Braz respondia algum processo? Nenhum processo, nunca pisou numa delegacia. Já foi preso alguma vez? Nunca, nunca. Qual era a função que ele exercia na Unimed? Ele era técnico de enfermagem. O senhor tomou conhecimento de que dias após o seu registro de ocorrência na delegacia, alguém teria sido flagrado conduzindo a moto do seu irmão? Sim. Como foi que isso aconteceu? Então, nessas nossas buscas, só para concluir o que eu estava falando anteriormente, nós fizemos diversas diligências lá na residência dele, atrás de provas, de busca, de alguma coisa que pudesse nos dar algum sinal do paradeiro dele. E num sábado, né, no sábado posterior, né, nós estivemos lá na casa e a gente foi surpreendido com a presença de um cidadão chamado, que se apresentou como Edson Renato, né? E ele estava assustado. Isso na casa do casa Braz? do meu irmão, exatamente. Por volta de meio-dia, a gente estava lá arrumando as coisas, cuidando dos cachorros, e esse cidadão chegou lá, né? Eu perguntei, meu irmão perguntou o que ele queria, ele disse que ia fazer uma roçagem do terreno, que o Braz havia o contratado. Isso o senhor já tinha feito a ocorrência? O senhor já Isso tinha já prestado no seu sábado, depoimento na isso delegacia? no sábado, nós tomamos conhecimento na segunda,
Isso foi no sábado posterior, praticamente uma semana depois do sumiço dele, Certo. tá? E aí esse cidadão Renato apareceu, disse que tinha sido contratado, eu perguntei para meu irmão me chamou, eu perguntei para ele onde ele havia falado com o Brás. Ele falou que na estação, eu até imaginei que fosse na estação das docas, mas depois eu acho que era uma estação de ônibus lá em Outeiro. Enfim. E aquilo causou muita estranheza, né? Ele estava com uma sacola, uma bolsa. Ele pediu água e eu fui verificar o que tinha na bolsa dele enquanto ele foi tomar água. E na bolsa havia um facão, um porrete, um pedaço de pau grande, né? E alguns panos, algumas outras coisas. Hoje eu fico imaginando qual seria a intenção dele naquele momento, né? E do perigo que a gente correu naquele dia. Porém, nós éramos mais 4 ou 5 pessoas e talvez isso tenha intimidado de fazer o que talvez ele estivesse pensando em fazer, tá? Eu pedi Mas ele chegou a entrar na casa, vocês chegaram a permitir a entrada dele ou não? Ele entrou na área da casa, passou o portão, não entrou na casa propriamente dita, mas adentrou o terreno do imóvel, Certo. tá? E vocês conversaram com ele ali, na Ali frente na da frente da casa. casa, exatamente. E dali ele retornou. Ele ficou muito nervoso quando ele viu que haviam ali 4 homens, né? Ele ficou muito tenso, eu percebi a tensão dele, mas imaginei que aquela tensão toda se deu por conta dele ter tido conhecimento naquele momento do desaparecimento do Brás. Tá? A gente pegou o telefone, até verifiquei e vi que era uma mulher que aparecia no WhatsApp naquele momento, eu estranhei mais ainda. E perguntei se aquele número de telefone era dele, ele disse que não, disse que era da mãe dele. Aí eu dei uma relaxada, ele tomou uma água, perguntei onde ele morava e como ele tinha chegado lá, ele disse que tinha ido de moto e que morava ali nas proximidades, né? Então ele foi liberado e a gente retornou para casa. Em relação à moto ter sido conduzida por outra pessoa. Em relação à moto, a gente começou a fazer buscas pela moto, fez bastante divulgação e até que a moto ela foi localizada pela polícia, uma imagem dela passando lá na barreira do Outeiro, e tinha uma pessoa que foi reconhecida como Adriano, né? Esse Adriano, ele era um amigo próximo do Brás, tá? Era uma pessoa que eventualmente prestava serviços de mototáxi para ele, tá? E isso me causou muita estranheza. Como ele poderia estar conduzindo a moto do Brás, visto que ele tinha conhecimento do desaparecimento do Brás, né? E está conduzindo a moto que, como ele frequentava a casa do Brás, fazia serviços, ele sabia que essa moto era do Brás. Isso me causou muita estranheza. E ele disse onde conseguiu a moto? Não, a gente não conseguiu conversar, falar com ele em nenhum momento. Inclusive, depois que a gente teve conhecimento dessa relação dessa pessoa chamada Adriano com o Brás, eram 2 pessoas que prestavam serviço, uma pessoa chamada Seu Zé e esse Adriano. A gente esteve no ponto de táxi e só localizou o Seu Zé. Desde então, a gente nunca conseguiu localizar esse mototáxi chamado Adriano. Entendi. Sabe dizer se o Brás tentou negociar a moto? Aliás, se o Edson tentou negociar a moto do Brás? A gente teve conhecimento que sim, que eles estavam tentando vender a moto, né, mandar para o Marajó. Despachar a moto para o Marajó. Despachar a moto para o Marajó. E como foi para se chegar até o Edson? Em uma das diligências, a polícia ela conseguiu localizar uma pessoa na moto, já não mais o Adriano, uma outra pessoa. E a polícia fez a apreensão dessa pessoa e a partir daí ela foi levando, né, na sequência de quem havia passado a moto para ela. E nessa sequência aí de pessoas se chegou até o Adriano, o Renato, perdão. Renato. Pelo processo, a gente identifica que essa pessoa que foi abordada conseguiu a moto numa oficina e nessa oficina alguém tinha indicado a moto que era relacionado ao Edson. Então,
o Edson já tinha passado a moto, talvez para um primo dele, que conhecia o dono dessa oficina, onde esse rapaz pegou a moto e ele estava usando a moto a título de aluguel. O senhor ouviu algum comentário nesse sentido? É assim, eu não sei exatamente essa sequência de pessoas que pegaram a moto, né? Certo. O que eu sei é que foi pego com uma pessoa e veio se trazendo até chegar no Renato, mas eu desconheço as pessoas, os parentescos, se primos, Certo. enfim. E fazendo essa cadeia, né, conseguiram chegar até o Renato, que o Renato foi quem forneceu a moto para vender. Sim, Certo. A polícia chegou aí até a casa do Renato? o Renato, né, ele morava nessa residência onde eles afirmam, onde tudo aconteceu, né? Essa residência é uma residência lá no Outeiro, relativamente próxima à casa do Brás, de propriedade de uma senhora chamada Maria das Graças, né? Eu conversei com essa dona Maria das Graças, tá? Após a descoberta, não vou dizer do corpo, porque não foi encontrado o corpo, visto que eles alegam, pelo menos eu tive conhecimento através da polícia, de que eles executaram, esquartejaram, queimaram o corpo do meu irmão. E em seguida, por 7 dias seguidos, aparentemente, eles fizeram isso e dilaceraram os ossos para que não houvesse nenhum resquício de prova contra eles. Inclusive, no dia que a polícia identificou, desvendou tudo isso, localizou esse eventual cativeiro, essa cova, alguns pertences foram encontrados, dentre eles o documento de identificação da Unimed, parcialmente queimado. A gente até imaginou que o corpo havia sido encontrado, inclusive foi noticiado pela imprensa que o corpo havia sido encontrado. Mas, na verdade, não foi encontrado o corpo. Foram encontrados pequenos fragmentos, que possivelmente seriam fragmentos de ossos humanos. Inclusive, eles estavam tão dilacerados, tão triturados, que foi preciso o uso de uma peneira para poder selecionar esse material. E separar da areia ali do fundo do terreno. Exatamente, separar da areia. Entendi. O senhor sabe dizer como o seu irmão foi atraído até esse local onde ele foi morto? O que a gente sabe, inclusive, a gente fez diversos questionamentos, porque, conhecendo a índole do meu irmão, a alegação dos acusados, para a gente não fazia muito sentido. Uma clara tentativa de inversão das coisas, tentando acusar a vítima, culpar a vítima por esse crime covarde, cruel e sanguinário, de pessoas que se declaram perante a polícia serem faccionadas e agirem em cumprimento à lei do crime, uma lei que deve ser veementemente rechaçada por esse tribunal. Uma lei que foi citada em algum momento por uma autoridade policial, que uma das declarações que feriu muito a família, ela afirmou que, segundo a lei do crime, na minha opinião, isso jamais deve ser citado por uma autoridade policial ou por uma autoridade que represente esse país
visto que essa lei não existe. Essa lei só existe nas mentes doentias desses assassinos, dessas pessoas que vivem à margem da sociedade e que causam sofrimento para todos nós. Apenas para que os jurados entendam. Que lei é essa que o senhor menciona que os acusados levantam em defesa deles? O que é que eles dizem para justificar o fato deles terem matado seu irmão? Eles afirmaram que o meu irmão estava supostamente assediando uma menina e que por conta disso eles fizeram o que fizeram. Porque a facção não aceita. Porque, segundo eles, a lei do crime não aceita esse tipo de conduta, como foi colocado. A facção, o crime não aceita jeques, né? Expressão utilizada Para o estuprador. para Né? estupradores. Certo. Alguma vez o seu irmão respondeu a crime de estupro? Nunca, nem estupro, nem assédio, nem nenhum tipo de conduta que fizesse qualquer menção a esse tipo de coisa. Inclusive, eu quero ressaltar que o meu irmão foi casado, tem 2 filhos, e quando ele iniciou esse relacionamento com a mãe dos filhos dele, ela tem 2 filhas, meninas, que eram adolescentes, e que ele ajudou a criar. E que nunca, em nenhum momento, houve qualquer tipo de olhar, de proposta, de qualquer coisa que induzisse a esse tipo de comportamento. Inclusive, conversando com vizinhos, tinha uma vizinha lá que disse que isso seria impossível. Ela, que tinha uma filha, a vizinha lá em Outeiro, tinha uma filha de 15 anos, inclusive orientava a filha dela, quando ela saía para trabalhar, de que se qualquer coisa acontecesse, que ela tinha que ir para a casa do meu irmão, porque lá ela estaria protegida. Certo. Existe um relato no processo de que o seu irmão teria mantido um relacionamento por um período de 5 anos até com uma garota que, quando ele começou o relacionamento com ela, ela tinha apenas 13 anos. O senhor sabe me dizer quem é essa moça? Sim, eu tive conhecimento disso também, tá? Tive conhecimento na época em que aconteceu, tá? Não sei precisar a idade dela. E tá? o nome dela? Larissa. Larissa. Ela, Sim. inclusive, está arrolada como testemunha. Sim. O senhor sabe dizer se em algum momento o seu irmão forçou algum relacionamento com ela? Pelo que eu nunca tive conhecimento. Sabe dizer se essa moça, ela era garota de programa? Também não sei. Sabe dizer se a iniciativa para terminar o relacionamento partiu dela ou do seu irmão? Não sei afirmar. Sabe dizer em que circunstâncias esse relacionamento se deu? Também não. Se com a conivência da família dela, sem a conivência, com ou sem a concordância, o senhor não sabe relatar? Não sei relatar. Ok. Em relação a esse depoimento prestado pelos acusados aqui, pelo Edson, pela Nayana, o senhor sabe dizer qual dos dois se declarou integrante de facção criminosa? A Nayana. Nayana se declarou. Sim. E o Edson teria sido convidado por ela para Por participar desse fato. Exato. O Edson, né, segundo informação da Dona Maria da Graça, residia lá no imóvel dela. Inclusive, a Dona Maria da Graça, a proprietária do imóvel onde tudo aconteceu, ela prestava serviços de diarista eventualmente na casa do meu irmão. E ela conhecia o Edson e pediu, em algum momento, ela pediu para o meu irmão um emprego para esse Edson, se ele podia ajudar. O meu irmão, ao conhecer o Edson,
talvez ter conversado com ele, informou a dona Maria da Graça que isso não seria possível, que ele tinha jeito, que ele frequentava locais, que ele não seria uma pessoa confiável, digamos assim. Seria uma boa indicação. Não seria uma boa trabalho. indicação e que ele não faria isso. Certo. Né? O senhor conhece a Rihanna? Não. Rihanna, ela seria a neta da Dona Maria da Graça Sim. e seria sobrinha da Nayana. E ela, Rihanna, que na época tinha, em tese, 13 anos de idade, teria sido assediada, estaria sendo perseguida pelo seu irmão. Inclusive, eles usaram a Rihanna para atrair o seu irmão até a casa onde ele foi morto. O senhor soube de alguma coisa nesse sentido? Essa é a história que eles contam. Eu nunca soube, né? Inclusive, conversei com muitas pessoas, com a vizinhança da redondeza ali da área, e não tive nenhuma informação a esse respeito. Ok. Marco Antônio, eu estou satisfeito. Eu não tenho mais perguntas ao senhor. Obrigado. Excelência, encerro aqui as perguntas do Ministério Público. Pois não, obrigado, doutor Gerson. Apenas para registrar, não sei se é a mesma pessoa, mas responderam ao pregão a Larissa Santos da Silva, que está recolhida à sala própria. Tá? Muito bem, fora já dado ciência às partes. O depoente está à disposição da Defensoria Pública, doutor Domingos Pereira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, doutor. Essas informações que o senhor repassou, o senhor fez uma investigação de campo? O senhor recebeu essas informações da polícia? O senhor recebeu essas informações dos acusados? Como foi que o senhor recebeu elas? Desde o dia que a gente teve conhecimento e tomou ciência que o meu irmão estava desaparecido, nós fizemos diversas diligências em diversos locais. Tanto em Outeiro, uma região inclusive conhecida como Fama. Estivemos em contato frequente com a polícia. Eu, propriamente dito, estive muito em contato com a delegada. Então, eu obtive informação de diversas fontes, tá? Tanto em loco, quanto de amigos, quanto de pessoas, quanto da polícia, quanto com pessoas envolvidas, como no caso da Dona Maria da Graça. O senhor chegou a falar com a Maria da Graça? Falei. E ela falou o que para o senhor? Dona Maria da Graça, eu estive lá na casa dela, acredito que no dia 16, acho que um sábado, depois que a polícia identificou o local. Eu fui lá ver o local para ver alguma coisa, e a Dona Maria das Graças nos recebeu na casa dela. E a gente começou a conversar, perguntar para ela se ela tinha, tentando buscar mais informações. E essa senhora começou a conversar com a gente, elogiou muito meu irmão, disse que ele a havia ajudado, né? Ela frequentava a igreja e ela conhecia ele, ela tinha sido operada e como ele era técnico de enfermagem, ele fez curativos nela, nunca cobrou nada. E ela tinha uma gratidão muito grande. E a gente perguntou sobre o que tinha acontecido lá. Ela informou para a gente que não tinha visto nada, que não sabia de nada. Causou muita estranheza essa declaração dela de nada saber, visto que o buraco onde as pessoas alegam terem queimado o meu irmão fica no fundo da casa dela. São duas casas e o buraco fica ao fundo, meio que entre as duas casas. E ela tinha uma porta que dava
bem próximo, a poucos metros desse buraco. E muito estranho um corpo ser queimado ali por 5, 4, 7 dias, sei lá. E ninguém perceber nada, ninguém sentir o cheiro, ninguém desconfiar de nada. E a Dona Maria da Graça, ela entrou em algumas contradições, visto que, em princípio, ela disse que não conhecia o Edson Renato. Depois ela disse que conhecia. Falou que não sabia nada dele. Depois apontou onde a mãe dele morava. Ela realmente estava muito confusa naquele dia. Ela chegou a dizer para o senhor que tinha mensagens do Braz pedindo para a neta dela mandar nudes para ele? Nós, inclusive, por muito tempo, questionamos a polícia, pedimos a quebra do sigilo em busca da verdade. A gente pediu por diversas vezes a quebra do sigilo dos telefones do meu irmão. Questionamos a Dona Maria da Graça sobre essas mensagens. E ela falou que havia apagado as mensagens. Mas uma coisa que me causou estranheza, visto que havia ali a prática de um crime, e a vítima, ela como avó da menina, né, sendo vítima, apagava as provas desse crime. Os celulares do meu irmão foram queimados, né, e infelizmente a gente não conseguiu ter acesso a essas supostas mensagens. Em princípio, ela disse que essa comunicação era feita no celular dela, da Dona Maria da Graça. Quando eu disse para ela, Dona Maria da Graça, dá para recuperar essas mensagens de WhatsApp. Ela me disse, não, a gente não conversava pelo WhatsApp, as conversas eram todas por SMS. Ela disse também para o senhor que o Braz levava os filhos, os netos dela para fazer compras em supermercados, lanchonete, coisas dessa natureza. Falou isso para o senhor? Não. Não? Não. Ela falou que uma vez ele levou. Próximo ao acontecido, ela disse que um dia ele levou, uma vez, não que ele levava com frequência. Que o Braz comprava presente para os netos dela? Não. Não falou isso para o senhor? Não. Ok, tá bom. Doutor, eu estou satisfeito, obrigado. O juiz não tem pergunta a formular ao depoente. Algum das senhoras juradas ou do senhor jurado desejam perguntar ao depoente aqui presente, irmão da vítima? Não havendo manifestação por parte das senhoras e dos senhores jurados, senhor Marco Antônio recebe a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. Boa sorte, senhor está liberado. Muito bem. Dona Larissa Santos da Silva, a senhora foi arrolada neste processo. Trata-se de uma ação penal de homicídio. Estão sendo julgados no dia de hoje os réus Edson Renato da Silva Lima e Nayana Caroline Pereira Teles. Tá? Estão presos, estão sendo julgados. Há poucos instantes, o irmão da vítima, ao depor, pediu para depor sem a presença dos réus. Né? Esta ação penal tem como vítima Antônio José Bahia Ferreira. E eu pergunto à senhora, a senhora foi arrolada pela acusação, a senhora conheceu a vítima, tem relação de parentesco com a vítima? Quem era a vítima para a senhora? Antônio José Bahia Ferreira. Eu tive um lance com o Antônio Bahia quando eu tinha 13 anos. Certo. A senhora foi, vamos dizer, namorada? Podemos afirmar o que... A gente teve um caso. Certo, um caso. Certo, com a vítima, né?
Sim. Muito bem, então em fase do afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Hoje tem quantos anos? 20. Está com 20, né? Muito bem. Em relação aos réus que estão sendo julgados no dia de hoje, Edson Renato e Nayana Carolina, a senhora conhece ambos? Nenhum. Não conhece. Não. Muito bem. Eu posso mandar que sejam reapresentados no plenário aqui do júri os dois réus, ou a senhora prefere prestar declaração neste plenário do júri sem a presença deles? Por mim, sem problemas. Sem problema o quê? Mando entrar ou permaneçam lá onde estão? Pode entrar. Então sejam reapresentados. A senhora prefere prestar declarações na presença deles, é isso? Muito bem. Então sejam reapresentados os réus no plenário do júri, atendendo ao pedido formulado. Muito bem. Dando sequência aos trabalhos, Dona Larissa, consta dos autos que a senhora prestou declarações na polícia e também prestou declarações em juízo. Sim. Isso? Ok. A senhora recorda ter prestado declarações na polícia e em juízo, né? Sim, sim. Ok. Então, em face do afirmado, dando sequência aos trabalhos, eu passo a palavra às partes pela ordem à acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Larissa. Bom dia. Sabe dizer como o Braz foi morto? Olha, no dia 11 de setembro, por volta das 11h30, quase da manhã, a minha mãe havia chegado, que ela também foi convocada para depor. A Maria, a Dona Maria, que é a mãe da réu, né? Não temos algum parentesco. Porém, ela sempre passava pela rua e falava, oi, minha linda, e tudo mais, era assim. É a Dona Maria das Graças, Isso, a mãe da réu. mãe da Nayane. Isso. Ela sempre tinha costume de passar pela rua de casa e às vezes conversar com a mamãe. Nesse dia 11 de setembro, ela bateu na porta da casa da minha mãe e chamou minha mãe para conversar sobre o desaparecimento do Antônio Bahia Ferreira. As duas estavam lá fora conversando e eu sou um pouco curiosa, né? Estava lá atrás, peguei e fui até lá com a minha mãe. E ouvi a Dona Maria das Graças dizendo, né, que sobre o caso que o Antônio Bahia Ferreira parece que havia tentado bulinar da menina, que eu não sei o nome, também não conheço. No dia eu vi ela, sim, lá ela parou, lá à frente da casa da minha mãe. Isso dia 11 de setembro. Aí o Braz já estava Já desaparecido. estava desaparecido. Certo. Aí a menina, né, também ficou lá parada em pé na porta, esperando a avó terminar de conversar. Porém, ela estava normal. Tanto que eu só fui até lá, ouvi um pouco a conversa e retornei. A menina que você fala seria a menina que o Braz teria tentado bulinar, é isso? Segundo a Segundo a avó. Dona Maria das Graças. Isso, segundo a avó. A senhora conhecia a menina? Não. Não, Sabe o nome dela? também não. Rihanna, ouviu falar? Ouvi falar no dia que eu fui depor. Que era Rihanna o nome dessa menina. Isso. Neta da Dona Maria das Graças. Sim, Ok, continue, por favor. só foi isso mesmo. Só foi isso? Só foi isso. Dela ir lá e comentar com a sua Com a minha mãe mãe sobre isso. Ela falou da tentativa do Braz de Isso. bulinar. Sim, ela falou até que estava tentando localizar o Braz também, né, para conversar com o Braz, na verdade, né, para que ele explicasse o que de fato aconteceu, porque segundo elas, a família dela não era nada mel, né? Bom, isso são as palavras dela. Entendi. Aí ela queria conversar com o Antônio Bahia justamente para não Esclarecer. pra esclarecer as coisas e que não terminasse mal. Essas foram as palavras dela. As palavras dela diziam que ele chegou a consumar ou ele tentou? Ele só tentou. Ele segundo tentou, ela. segundo ela. Sim. Certo. Você disse que já manteve relacionamento com o Já. Braz quando você tinha 13 anos. Isso. Você teve segundo as suas palavras, você teve um lance com ele, né? Isso. Relacionamento amoroso. Foi um relacionamento amoroso. Você foi forçada em algum Não, momento? nenhum momento o Antônio Bahia me forçou a nada. Eu me envolvi com ele porque eu quis. Mesmo com 13 anos? Mesmo com 13 anos.
A sua mãe, o seu pai ficou sabendo? Bom, na época Desse minha mãe relacionamento? ficou bastante zangada, né? Aí foi em cima, foi embaixo. Eu falei pra ela que se ela fosse denunciar ele ou algo do tipo, eu iria depor a favor dele, porque eu me envolvi com ele porque eu quis. Em momento algum ele me forçou a nada. Ele tentou enganar você de alguma Não, forma, tentou nunca. ludibriar você dando presentes, Não, oferecendo dinheiro. não. Ele chegou ali a ajudar financeiramente de alguma forma? Depois que a gente começou a ter o lance, ele me ajudava em materiais de escola, mochila, tênis, só. Ele chegava a pagar algum valor fixo para você? A Não, dar não, você algum não. valor fixo? Ou para você, ou para sua mãe? Não, nenhum. Me perdoe se eu estiver sendo inconveniente, ou até grosso mesmo na pergunta, mas eu preciso para esclarecer. Porque o que consta, né, no processo é uma tentativa de inversão, em colocar a vítima no lugar de causador da própria morte e tudo, e eu preciso te perguntar. Você é garota de programa? Não. Você fazia programa com o Brás? Não, não, não. A gente realmente tinha um lance. A gente se via pela parte da noite, quando ele chegava do trabalho. Eu sempre conhecia a rotina dele. Ele chegou a dar a você R$ 100 por semana para manter relação sexual com Não, você? nada. O relacionamento de vocês terminou por iniciativa sua ou por iniciativa do Brás? Minha. Por Quando qual eu, motivo você terminou o quando eu fiz relacionamento? 18 anos, eu decidi terminar. Por quê? Então o Porque, relacionamento durou dos 13 aos 18. sim, E vocês se viam ali a gente se via esporadicamente. constantemente, assim. Certo. E aos 18 anos você decidiu terminar. Por qual motivo? Eu descobri que eu gostava de mulher. Eu cheguei nele, a gente conversou, ele aceitou de boa, desde então ele continuou a vida dele e eu continuei a minha. Entendi. Ele se revoltou com a Nenhum decisão momento. sua? Nenhum momento. Chegou a lhe perseguir por conta disso? Também não. Tentou obrigar você a reatar o relacionamento com ele? Nada. Ele respeitou a minha decisão. Quando você mantinha o relacionamento com ele, ele tinha uma companheira. Ele era casado? Sabe Sim. dizer? Certo. Sabe dizer se o Brás chegou a responder a um processo criminal? Chegou a ser preso? Não. O Brás tinha uma conduta muito boa na rua. Certo. Você, para se relacionar com ele durante esses 5 anos, você tinha afeição a ele, você gostava de estar com ele. Sim, ele morava praticamente quase em frente à casa da minha mãe. Então vocês se viam com frequência. Sim. Certo. Sabe dizer se o Brás tinha alguma tara, alguma obsessão por adolescentes nessa faixa etária, dos 13 aos 14, dos... Não, o Brás nunca me mostrou isso. Nunca mesmo. Sabe dizer se ele armazenava foto no celular de... Ele tinha algumas filmagens minhas. Algumas filmagens minhas. Não. Além das suas filmagens, se ele tinha o hábito de armazenar foto de crianças nuas, de ele sentir prazer em ver isso. Sabe o que é pedofilia? Sim. Sabe o que é pedófilo, então, né? Da pessoa que tem obsessão por crianças, adolescentes e tudo. Você, por ter convivido com ele, você conseguiria me dizer se o Brás era pedófilo? Sim, eu tive uma convivência com o Brás muito boa. Ah, Ele me conheceu e eu também acabei conhecendo ele, o que ele demonstrava. E mas ele nunca me ele demonstrou tinha isso. essa obsessão Não. por crianças e adolescentes? Não. Você tomou conhecimento quando foi divulgada a notícia de terem sido encontrados os restos mortais do Brás? Não, pela família dele e pela minha mãe que me avisou. Certo. Você chegou a ir até o local, viu onde o Brás foi morto ou não chegou a ir lá? Não, nada. Viu a movimentação da polícia lá na frente? Porque Não, foi eu próximo vi- de onde você mora, né? Eu vi já pela reportagem já. Certo. O Brás tinha inimigos? Nenhum. A senhora conhecia a Nayane? Também não. Ouviu dizer se algum deles era integrante de alguma facção criminosa? Populares relatam isso, né? Mas eu não sei. Apenas ouvi. Entendi.
quando você terminou... Você tem quantos anos hoje? 20. 20. Então tem 2 anos que você terminou com o Braz, né? O Braz foi morto em setembro do ano passado, então digamos que tem aí 1 ano e meio de vida entre o Braz ter terminado, entre você ter terminado com o Braz e até ele ser morto. Aproximadamente 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio ele nunca lhe perseguiu? Nunca. Nunca lhe abordou, lhe questionou por você ter... Nada. Não? Porque há um comentário no processo, há um relato no processo de que o Braz era uma pessoa que tinha obsessão, né, por crianças e adolescentes. E pelo fato de ele ter essa obsessão, ele usava você de uma forma até que você se traumatizou a ponto de se relacionar com outro homem e quis mudar de opção sexual por isso. Aconteceu? Não aconteceu isso. Então você não foi traumatizada Eu não pelo fui Braz. traumatizada pelo Você Braz. mudou de opção por livre e espontânea vontade. Isso. Você percebeu que não era aquilo que você queria Sim. para você. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Obrigado, doutor Gerson. Depois está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Bom dia, dona Larissa. Bom dia. A senhora chegou a ser, durante o curso dessa investigação, ser tratada como suspeita? Fui. O que levou a senhora a ser tratada como suspeita? Comentários maldosos, né? E a senhora sabe de quem partiu o comentário? Não. O que dizia esses comentários? Também não. Foi tudo muito rápido. A minha família e eu, principalmente, sofremos muito pelo fato de eu estar como a principal suspeita. Perdi meu irmão no dia 11 de setembro, foi morto pela PM. Logo depois foram anunciado que ele era envolvido, no caso do Antônio Baia, né? Mas, graças a Deus, encontraram os culpados e foi provado que eu e minha família, muito menos o meu irmão, que Deus o tenha, não tinha nenhum envolvimento com o falecimento do Antônio. Tá. A senhora disse que tinha 13 anos, e essa idade a senhora ratificou lá diante da polícia, a sua mãe, o seu pai, e até um vizinho seu disseram que de fato era essa a idade que a senhora tinha quando se relacionou com o Braz, é isso? Sim. E a senhora tem conhecimento que o Código Penal, ele diz que manter relações com pessoas com menor de 14 anos de idade comete crime de estupro de vulnerável? A senhora Sim. teve conhecimento disso? A senhora estava sob a prática de crime, o seu pai e sua mãe não fizeram nada? Bom, a minha mãe descobriu anos depois. Acho que quando eu tinha uns 15 anos, já que a minha mãe descobriu. Que a gente tinha envolvimento. Olha só, a senhora disse que recebia do Braz presentes como retribuição. Não. Como é que é isso? Ele me ajudava quando eu precisava de algum material escolar, ou quando eu estava doente. Ele não estava com a mulher dele, certo? Estava. Aí tinha essa relação com a senhora extraconjugal, e aí a mulher dele descobriu e foi o que fez encerrar o relacionamento, isso? Não. Dele com a mulher, com a esposa. Sim. É isso? Segundo ele, sim. Vocês ficaram tendo essa relação durante quanto tempo até a esposa dele descobrir? 2 anos? Acho que foi uns, se eu não me engano, foi uns 4. 4 anos. Durante 4 anos tinha um relacionamento e a esposa não soube. Não. Tá. A senhora disse que conversou com a dona Maria da Graça, não foi? Não fui eu, foi a minha mãe. A senhora não chegou a conversar com a Maria da Graça? Não, eu ouvi ela comentar com a minha mãe só. Que o Braz estava assediando. Que o Braz havia tentado assediar a adolescente. De que forma ela explicou? Não, ela não explicou. Só falou isso. Tá bom. Doutor, eu não tenho mais perguntas a fazer. Muito obrigado.
O juiz não terminou de formular depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar a depoente aqui presente? Microfone à jurada. Não, é um outro microfone. Esse é o microfone da depoente. Bom dia, Larissa. Você sabe me informar, você tinha 13 anos, né? Qual era a idade do Brás nessa época? Eu não tinha conhecimento, Tudo mas bem. sabia que ele era bem mais velho do que eu. O Brasil nunca foi de falar a idade dele. Tipo, quantos anos? Você tem uma ideia? Não, eu acho que era uns 40 e pouco. Tá, tudo bem, satisfeito. Deixa o microfone lá, tô aqui porque interferir. Não, deixa o microfone lá. Deixa o microfone lá. Algum outro jurado deseja perguntar a depoente aqui presente? Mais desejo? Pois não. Obrigado, então, Larissa Santos da Silva. Receba a sua identidade, obrigado pela presença, tenha um bom dia, boa sorte. A senhora está liberada, né? Pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos. Dos fatos, consta nos autos do inquérito policial número 00710/2023.100001-8, instaurado por cognição imediata para apurar o desaparecimento da vítima Antônio José Bahia Ferreira, que saiu de sua casa no dia 1º de setembro de 2023 e, após investigações, foram encontrados seus restos mortais no dia 15 de setembro de 2023 em uma cova localizada na rua Vale Verde, número 82, São João de Outeiro, Belém, Pará, ensejando na presente ação penal. Durante as investigações, a autoridade policial ouviu diversas pessoas para esclarecer a personalidade da vítima e apurar o seu desaparecimento. No entanto, as diligências restaram infrutíferas, somente sendo identificados indícios de seu desaparecimento ao localizar em via pública o nacional Alain Rocha Amorim, que pilotava a motocicleta Honda Pop 100, cor preta, placa QEI 9184, pertencente à vítima. Ao iniciar as investigações sobre a referida motocicleta e após ouvir diversas pessoas atreladas ao objeto em questão, a autoridade policial constatou que Edson Renato teria iniciado a venda da motocicleta. A partir de então, iniciaram-se as investigações para apurar a relação de Edson Renato com o desaparecimento de Antônio José Bahia Ferreira. O denunciado foi localizado em sua casa, localizada na rua Vale Verde, número 82, São João de Outeiro, juntamente com Nayana Caroline e a adolescente Riana Cristina. Ao serem questionados sobre o desaparecimento de Antônio José, após diversos relatos contraditórios, confessaram o crime, porém passaram a fazer acusações recíprocas. Por este motivo, foram conduzidos à unidade policial, conforme relatório de ID, número 10.11.91.059, página 4. Diante da autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria delitiva e narraram as circunstâncias e o modus operandi do delito. Os acusados informaram que o crime ocorreu no dia 1º de setembro de 2023, na casa em que foram encontrados. Queimaram o corpo da vítima por 4 dias e jogaram seus restos mortais em uma cova improvisada. Durante os depoimentos, os denunciados informaram que a execução do crime se deu através de um plano organizado anteriormente, na qual a menor Riana, sobrinha da acusada, iria atrair a vítima para ter com ele relações sexuais. Em troca, ele iria pagar a quantia de R$3.000, marcando o encontro através de mensagens de texto pelo celular de sua avó Maria das Graças. A vítima foi até o local marcado e, ao chegar, foi golpeado pelas costas por pauladas desferidas por Edson Renato,
fazendo com que a vítima caísse ao chão desacordado. Em seguida, a denunciada também desferiu golpes com um pedaço de madeira contra a vítima, fazendo com que ambos contribuíssem para a execução do delito. Vale ressaltar que Edson ainda desferiu golpes de terçado no rosto da vítima e, após o delito, pegou a bolsa de Antônio José com a finalidade de apropriar-se do dinheiro prometido. Entretanto, encontrou apenas o valor de R$ 240. Após a consumação do crime de homicídio, Nayana, Edson Renato e a menor levaram o corpo da vítima para queimar na parte exterior da casa durante 4 dias e jogaram os restos mortais em uma cova improvisada. No local do crime foram encontrados os restos mortais da vítima carbonizados, vestígios de sangue, uma carteira de plano de saúde da vítima, além da cova. Segundo os acusados Nayana e Edson Renato, foi naquela casa que a vítima foi morta, entre aspas, pauladas e terçadadas, e depois seus restos mortais queimados e reduzidos. Segundo os autos de qualificação e interrogatório, a motivação se deu devido ao fato de que Antônio José estava tentando aliciar sexualmente a adolescente Rihanna e que sua tia Nayana não aceitou a situação e queria fazer justiça com as próprias mãos. Além disso, os denunciados também teriam motivação financeira, visto que a vítima prometeu a quantia de R$ 3.000, caso a adolescente aceitasse manter relacionamento com ele. Portanto, são nítidos a autoria delitiva e a motivação do crime, tendo em vista que as investigações policiais, em busca do desaparecimento da vítima, corroboraram com a elucidação dos fatos, em uma espécie de, entre aspas, efeito dominó, localizaram os denunciados. Além disso, a confissão espontânea e a riqueza de detalhes contribuíram para chegar ao conhecimento do crime. Da autoria, atestado via confissão dos denunciados. Da materialidade, atestado via confissão dos denunciados. Embora ausente o laudo, é inconteste que ocorreu um homicídio, e os indícios apontam todos para Antônio José Baia Ferreira, devendo o laudo definitivo ser juntado até as alegações finais, conforme autoriza a jurisprudência do STJ. Da infração penal, assim agindo, incorreram os réus nas seguintes sanções punitivas, descritas no artigo 121, incisos 3º e 4º, e artigo 211, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 244-B da Lei 8.069/90. Rol de testemunhas. Primeira, Maria das Graças Pereira. Segunda, Rihanna Cristina Teles Pinto. Terceira, Larissa Santos da Silva. Quarta, Adriano Afonso Dias Marques. Quinta, Marco Antônio Baia Ferreira. Sexta, Alain Rocha Amorim. Sétima, Celso Patrick Ferreira Ferreira. Oitava, Luiz Nonato Baia Ferreira. Belém, 11 de outubro de 2023. Edson Augusto Cardoso de Souza, terceiro promotor do Tribunal do Júri da Capital, em exercício. Então, dando sequência, após a leitura da denúncia contra os réus aqui presentes, determino sejam retirados do plenário a ré Nayane Caroline, permanecendo apenas o réu Edson Renato. Dando sequência aos trabalhos no dia de hoje, em que se julgam-se os réus Edson Renato da Silva Lima e Nayana Caroline Pereira Teles, tendo como vítima Antônio José Baia Ferreira. Concluída a leitura da denúncia, o Ministério Público fizera contra os réus pelas práticas dos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Eu pergunto, senhor Edson Renato, esta denúncia
ela é verdadeira contra a pessoa do senhor? O senhor confessa ser um dos autores deste delito que teve como vítima o Antônio José Bahia Ferreira? O senhor nega a autoria, nega a participação? Antes do senhor responder, eu já adianto ao senhor, e especialmente aos senhores juízes naturais da causa, os senhores julgadores, os componentes do Conselho de Sentença, que durante a investigação da Polícia Judiciária o senhor confessou com detalhes a prática do delito. Em juízo, o senhor negou a prática do delito, né? Eu pergunto, então, no momento, no dia de hoje, o senhor primeiro vai responder às indagações do juízo, o senhor vai confessar a autoria do delito, vai negar? O que o senhor tem a responder como pergunta principal? Primeira pergunta. Eu não tenho como comprovar porque eu não fui cometor desse ato, senhor. Eu nego a acusação. O senhor nega Nego. a prática do delito? Sim. Ok. O interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor, segundo, em relação ao delito, tá certo? Sim. Antes de chegarmos a cumprir essas duas fases, eu vou determinar a leitura das declarações que o senhor prestou perante a Polícia Judiciária, perante o delegado de polícia, tá? Sim, Ouçamos todos, especialmente o senhor, a acusação, a defesa e os jurados. Vamos à leitura. Interrogatório sobrestou na polícia. Sim, senhor. Declarações prestadas perante a autoridade policial. Que o interrogado morava na casa de sua mãe, na mesma rua acima mencionada, na rua Vale Verde, sem número, no distrito de Outeiro, Pará, mas que não se dava bem com o marido da mãe, que chegou para morar na rua Vale Verde em novembro de 2022, que conheceu Nana na rua em que morava, que Nana fumava maconha na rua. O interrogado se aproximou e passou a fumar maconha com ela, que passaram a fumar maconha quase todos os dias. Que no início do ano de 2023, o interrogado perguntou a Nana sobre uma casa que ficava no terreno da casa dela e estava abandonada. Que Nana disse que se o depoente ajeitasse a casa, ele poderia ficar nela. Que o interrogado passou a morar na referida casa a partir de janeiro ou fevereiro, mas que não sabe precisar exatamente a data. Que o interrogado passou a morar na casa e ajeitá-la. Perguntado ao interrogado quando conheceu Antônio José Bahia Ferreira, respondeu que o interrogado o conhecia como Brás, que o interrogado passou a enxergar Brás há cerca de 2 meses, que Brás era amigo de Dona Graça, proprietária do terreno onde o interrogado morava, que Dona Graça é mãe de Nana, que Brás se aproximou da Dona Graça através da igreja, mas já com a intenção de ter algo com Riana, que Riana é neta de Dona Graça e sobrinha de Nana, mas que Nana cuida de Riana, pois a mãe da menor já faleceu, que Riana tem 13 anos de idade, que Nana e Riana contavam ao interrogado que Brás sempre deu presentes para a família. Deu um tênis para a menor Riana, dava cesta básica para a família, sempre tentando se aproximar mais. Que o interrogado via que Brás sempre chegava com lanches na casa, etc. Que há cerca de 3 semanas o interrogado soube que Brás trabalhava em um terreno grande em Marituba. Que o interrogado pediu a Dona Graça que estava precisando de um emprego e que ela intercedesse com Brás para que lhe arrumasse o emprego. Que 2 dias depois disso, Nana disse ao interrogado que Brás não iria lhe arrumar serviço nenhum, pois Brás disse que não gostava do interrogado, que ele não era, entre aspas, boa peça, textuais, e que era para mandar ele ir embora de lá. Que passados 4 ou 5 dias da referida situação, Nana e Riana contaram que Brás queria abusar de Riana, menor de 13 anos. Que Nana disse, entre aspas, isso não pode ficar assim, que isso é uma falta de respeito, que ele já tinha feito isso com outra menina da rua, e ela até virou sapatão,
que ele já tinha sido botado para correr de Marituba, por causa dessa situação de ser Jack, fecha aspas textuais, que desde então o interrogado e Nana teriam criado ódio da situação, que Nana posteriormente teria perguntado se chumbinho fazia efeito rápido, que o interrogado respondeu que dependeria do animal que ela quisesse matar, que então Nana disse que não era para animal, o veneno era para Brás, que o interrogado teria dito para Nana entregar a situação para a polícia, que eles iam resolver isso, que Nana não quis e disse que iria apenas dar uma disciplina, porque ele poderia fazer o mesmo com outras crianças. Que Nana pediu um apoio para o interrogado, que o interrogado, após muita insistência, disse que iria dar um apoio para ela, mas que iria apenas, entre aspas, derrubar, textuais, o Brás, mas que não ia tirar a vida de ninguém, que Nana fizesse o restante. Que 2 semanas atrás, no dia 31 de agosto, quinta-feira, Nana e Rihanna disseram ao interrogado que já tinham combinado com Brás que ele viria até a casa delas e que ele ia dar R$3.000 para Rihanna ter relações com ela. Que na quinta à noite, por volta de 21 horas, Brás chegou à residência de Nana e Rihanna e ficou lá dentro, mas que ele não demorou muito e foi embora. Que na sexta-feira, dia 1º de setembro, aproximadamente 10 horas da manhã, Nana e Rihanna foram ao encontro do interrogado, que estava trabalhando no quintal da casa. Que Nana e Rihanna afirmaram que Rihanna tinha acertado com Brás para ele ir até a casa dela durante a noite, que ela estaria sozinha e eles poderiam, entre aspas, se trocar, textuais, e que Brás iria dar os R$3.000 para Rihanna. Que o interrogado e Nana acertaram que Brás iria chegar na casa por volta de 19 horas, conforme o combinado com Rihanna. Que Brás iria entrar na casa pela parte de trás e que o interrogado já ficaria esperando com um pedaço de pau para acertar o Brás e derrubá-lo. Que por volta de 19 horas, o interrogado estava colocando um refletor na casa do senhor Odair do Gás, que ficava passando umas 5 casas depois da casa de Nana e Rihanna. Que o interrogado foi para a casa de Nana e Rihanna umas 19 horas e 30 minutos, e Brás já estava na casa com Rihanna. Que Nana estava escondida na porta de trás com um terçado. Que quando o interrogado chegou na casa, Brás saiu de dentro do quarto com Rihanna, próximo à cozinha, momento em que o interrogado deu uma paulada na nuca de Brás, que Brás caiu ao chão e Nana entrou na cozinha, tentou furar Brás com um terçado, que Nana não conseguiu furar Brás, então pegou um pedaço de madeira que estava encostada na cozinha quando começou a golpear Brás, que quanto mais Nana golpeava Brás, mais ele esticava a perna, como se fosse um choque. Que o interrogado saiu para o quintal e percebeu que Nana tinha matado Brás. Que Nana e Rihanna pegaram os braços de Brás, enquanto o interrogado pegava pelas pernas para levá-lo ao quintal. Que no quintal da casa já tinha um buraco feito pelo interrogado, pois iria fazer a fundação da mercearia que estava construindo. Que neste referido buraco, o interrogado estava queimando lixo, pedaços de madeira, sacolas, roupas velhas, sapatos velhos, tudo o que era encontrado no quintal e não servia mais. Que então o interrogado, Nana e Rihanna, jogaram o corpo de Brás no buraco que estava com fogo. Que o corpo de Brás ficou queimando durante a madrugada. Que o interrogado não chegou mais a olhar o corpo pegando fogo. Que somente Nana e Rihanna ficavam durante os dias olhando e não deixando o fogo apagar. Que Nana e Rihanna alimentavam a fogueira com o corpo de Brás aproximadamente 4 ou 5 dias. Que o depoente, durante esse tempo, continuou morando no terreno, na casa cedida por Nana, mas que não olhou o corpo. Que, apesar de continuar residindo, passava o dia na rua trabalhando, entre aspas, chapiscando,
à parede na casa do senhor Odair do Gás, que trabalhava durante o dia e depois ia para a casa de sua mãe, retornando para sua casa por volta de 20 horas, que durante os 5 dias sempre via o fogo aceso, mas que não ia olhar, que apenas Riana e Nana alimentavam o fogo, que passados os 5 dias o fogo apagou. O interrogado passou a viver a vida normalmente, que Nana e Riana ficavam na casa delas, sempre trancadas. Perguntado sobre a motivação da morte de Antônio José Bahia Ferreira, respondeu que Nana matou o Brás por conta dessa situação dele tentar abusar da sobrinha dela, que Nana era a pessoa que cuidava de Riana e não aceitava essa situação. Perguntado por que atearam fogo no corpo de Antônio José Bahia Ferreira, respondeu que colocaram ele no fogo para tentar esconder que tinham matado Brás, para não ter vestígios de nada e não cair a culpa em ninguém. Perguntado se fez mais alguma coisa com o corpo de Antônio José Bahia Ferreira, respondeu que após jogarem o corpo de Brás no buraco, que estava com o fogo, não mexeu mais. Que no dia anterior à morte de Brás, o interrogado mexeu no fogo apenas para espalhar o plástico que estava queimando. Perguntado sobre o interrogado sobre a moto e o celular da vítima, respondeu que após terem matado Brás, cerca de 3 dias depois do fato, Nana afirmou para o interrogado que iriam vender a moto do Brás e o celular que pegaram dele e que iriam dar uma parte ao interrogado para ajudá-lo. Que então Nana entregou o celular da vítima para que o interrogado vendesse e eles iam dividir o dinheiro. Que Nana iria determinar o valor que passaria ao interrogado. Que o interrogado passou o celular para um conhecido da rua, que desconhece o nome, que desde então não tem mais notícia do celular, porque o cara que ele entregou o celular tinha sumido. Que com relação à moto, o interrogado procurou o primo de nome Celso Patrick, perguntando se ele sabia de alguém que comprava uma moto, que disse para Patrick que uns, entre aspas, caras, mataram um, entre aspas, doido, em Castanhal, Pará, e trouxeram a moto para Nana vender. Que o interrogado disse para Patrick que Nana afirmou que o interrogado vendera a moto e que daria uma comissão para eles. Que o interrogado e o Patrick foram até a oficina do Léo, que fica localizada na esquina da Rua das Mangueiras, onde ficam os boxes de vendas em Outeiro. Que Léo disse que iria vender a moto por R$ 4.500, que a moto ficou na oficina do Léo para ele vender. Que Léo disse que tinha um cara que ia comprar a moto e que esse cara ia atravessar para o Marajó, mas que a negociação deu errado. Que ontem, dia 14 de setembro, o interrogado foi até a oficina do Léo perguntar sobre a moto e que Léo afirmou que eles iam mandar o dinheiro hoje, dia 15 de setembro, que o interrogado afirma que nunca recebeu a referida quantia. Perguntado ao interrogado se ele faz parte de alguma facção criminosa, respondeu que não é faccionado, mas afirmou que Nana fala que é batizada no Comando Vermelho. Perguntado se sua integridade física e psicológica foi preservada neste ato de interrogatório, nesta divisão de homicídios, respondeu que sim, e nada mais. Muito bem. Senhor Edson, o senhor confirma este interrogatório, se o tiver prestado na Polícia Judiciária? Sim, senhor, eu confirmo até uma certa parte, eu só não confirmo na parte da agressão e de ter consumado esse ato. Ok. Confirma em parte, então, né? Sim. Certo. Então, em relação à primeira fase do interrogatório, atualmente o senhor é casado, é solteiro, tem companheira, tem filhos? Sou casado. O senhor é casado, tem Sim, filhos? tenho. Qual a idade dos filhos? Tenho um de 14, uma de 11 e um de 2 anos. Certo. O senhor já foi preso alguma vez?
Senhor, tive passagem só pela Marambaia. Certo. Quantas vezes as suas passagens? E quais as acusações? Só uma vez, ainda foi alegado que eu tinha furtado uma casa, só que quando chegou lá, a vítima foi me ver lá e não afirmou que foi eu, mandou me liberar, e eu saí com 4 dias. Certo. O senhor estudou até que sério? Qual é o grau de instrução? 6ª série, senhor. Sabe, logicamente, ler e escrever? Sim. Certo. Qual é a profissão que o senhor exercia quando estava em liberdade? Pedreiro e pintor. Certo. Ok. Em relação a este fato delituoso, o senhor conhecia bem a vítima? Chegou a conhecê-lo bem ele? Conhecia pouco? O Antônio José Bahia Ferreira? Eu vi ele por lá, só que eu nunca tive nenhum tipo de amizade, nunca conversei com ele, porque o terreno lá era grande. Só que quando a menina cedeu a casa para mim, ela ia lá no canto dele lá e eu no meu. Até por mesmo porque eu trabalhava no cartório de Coraci. Fiz um serviço lá e eu chegava tarde da noite. Quando eu chegava lá, só era para mim jantar na casa da minha mãe, que eu estava ajeitando a casa lá. E de noite eu ia só para dormir, de manhã cedo eu saía. Quase que eu nem parava lá na casa. Certo. Acerca os detalhes que o senhor trouxe no interrogatório que o senhor prestou na polícia. O senhor foi que narrou lá, o senhor o senhor afirma que estava o senhor, a Nayane e a adolescente, a Rihanna, né? E atraíram a vítima para lá, e depois o senhor narra e descreve todos os modus operandi do delito, a forma, quem começou, quem abateu a primeira vítima, qual foi a participação dela, tudo, para onde levar o corpo, tudo isso. Isso não é... Senhor, é uma situação complicada, porque quando eu cheguei na divisão de homicídios, que entrou os 2 policiais que entraram comigo lá dentro do terreno, começaram a conversar comigo de lá e já me levaram para a seccional da divisão de homicídio. Quando eu cheguei lá, mandaram entrar eu e mais 2 policiais que estavam lá, e um tirou um papel do bolso e encostou do lado do delegado e botou aqui na mesa e começou a relatar comigo até onde eu relatei. Quando ela falou que era para fazer o dito crime, eu falei, lá, entrega na mão da polícia porque isso aí não convém. Aí ela falou, não, porque talvez se ele tivesse sido preso, ele podia sair, podia continuar fazendo as mesmas coisas. Eu lavei as minhas mãos por isso. Eu até mesmo estava trabalhando, construindo um muro que era para fechar, porque os terrenos são abertos. Aí de lá para frente eu já me desliguei dela, já fiquei com a pulga atrás da orelha e já não tive mais conversa com ela, porque minha conversa era bem pouca, era só quando eu chegava do serviço, que eu tinha mais hora para conversar com ela ia para casa do pai dela e eu ficava na casa da minha mãe. Nas declarações, inclusive na parte final, a autoridade da Polícia Judiciária manda consignar no termo, o delegado, dizendo que o senhor que afirmou que não foi coagido, não teve pressão, o senhor declarou e afirmou e confessou a prática do delito. Porque, tipo assim, no momento agora o senhor nega. Sim, é porque é uma causa complicada, porque quando a polícia Não, chegou... complicada é muito, Sim, com certeza. É como eu estou lhe falando, quando a polícia chegou lá, eles já chegaram perguntando, tu sabe da venda de uma arma? Eu falei, não. Aí o policial foi, voltou de lá e falou, olha, prende que é ele mesmo. Já me botaram dentro do carro e mandaram fechar as ruas. Quando fechava, porque a era de Garapé, mandaram descer para lá, eu desci junto com eles. Já dentro do carro, eles queriam que eu assumisse uma coisa que eu não fiz. Ele falou, olha, assume. Para mim chegar em ti, nós tínhamos que torturar 5. Eu falei, senhor, eu não sei, tanto prova que quando o senhor me pegou, eu estava trabalhando na mercearia justa que eu ia fazer. E eu tinha dinheiro para pegar, que era para justamente levantar a mercearia. Aí lá ele começou a me indagar e falou, não, isso aí é tese de malandro. Eu falei, senhor, eu sou um pai de família. Agora todo mundo é pai de família. Eu falei, senhor, o senhor acredita só que não estou lhe falando a verdade. E já dentro do carro, quando eles mandaram, ele falou, olha, de uma forma ou de outra, tu vai ter que confessar. Eles pegaram, estenderam a mão no braço aqui, assim, da cabeceira onde encosta a cabeça no carro. Eu por aqui, por trás, começaram a apertar meu pescoço. E nisso eu não conseguia falar, minha vista já começou a trincar de sangue, eu cuspi uma baba grossa. Isso dentro do carro, antes de chegar no rumo do Garapé. Quando chegou lá, eles começaram a ainda me agredir, não me tiraram de dentro do carro. Mandaram me algemar, aí da primeira vez eles botaram meus braços para trás, botaram o seu joelho esticando meu braço para trás, o outro vinha segurar pela minha cabeça, puxando para frente, querendo que eu assumisse. Eu falei, senhor, eu não tenho o que falar, assim. Aí um falou pro outro, falou, por que tu não fala que foi ela e fica tudo certo? Do máximo que tu vai responder é 2 meses só, e demora muito tu tá na rua. Eu falei, senhor, eu não posso fazer uma coisa dessa, porque eu não sei a conduta dela, independente do que ela seja, isso aí não cabe a mim, porque eu tenho a minha vida particular, e eu tenho uma profissão, não tenho por que viver disso.
E ele não se conformou, ele tirou 2 sacolas do bolso dos policiais, 2 sacolas vezes, botou uma dentro da outra e botou na minha cabeça, apertou e começou a me sufocar. Da primeira vez que eu desmaiei, eu caí, tornei a me levantar e me bateram, começaram a me bater novamente, me dando tapa na cara, me dando chute aqui por trás, aqui. Me tornaram sacar de novo, eu algemado. Quando eu consegui me soltar da algema, foi que eu já meti os 2 dedos na boca para rasgar a sacola para me poder respirar. E nisso um dos policiais caíram. Quando ele caiu ao chão, ele criou mais ódio de mim, começou a me chutar da chute na costela com o bico da sua bota. E eu me fechava se queria pisar na minha cara e eu não deixava. Um dos policiais falou assim, rapaz, libera esse rapaz porque olha o tanto que ele já apanhou e até agora ele não falou nada. E eu implementei, eu falei, Senhor, eu não tenho por que fazer uma coisa dessa, porque primeiro, eu tenho profissão. Aonde o Senhor viu o muro sendo construído, eu tenho dinheiro para pegar. E na minha rua, todo mundo conhece a minha conduta. Sabe que eu sou um pai de família, sou um trabalhador. E se perguntarem para qualquer um a minha conduta, vai saber que eu sou uma boa pessoa. E isso não bastou. Ele falou assim, então faz o seguinte, algema, pega e joga ele no tanque, que era 3 tanques que tinha dentro do rumo do Garapé. Deixa ele morrer lá afogado. Aí o outro falou, não, bora conversar mais uma vez, talvez dessa vez ele entrega. Essa narrativa que o senhor está a desenvolver neste instante, por que o senhor não mencionou isso lá durante o depoimento na polícia? É porque eu já vinha pressionado desde lá, senhor. O senhor soube do desaparecimento da vítima no dia 1/9/2023? Não, Sobre o não desaparecimento? O senhor participou na diligência que encontraram os restos mortais? Não, porque eu fiquei sabendo na minha primeira... Não, perguntando se a polícia levou o senhor lá, os senhores entregaram onde é que estava? Não. Ah, qual era o endereço do senhor? O senhor morava na época? Lá? Sim. Rua Vale Verde. Rua Vale Verde, número 23. Rua Vale Verde? É isso. Número? 23. 23 é da minha tia, mas do lado da minha mãe. Eu dei o número da minha tia, que a casa da minha mãe não tem numeração. Certo. O senhor sabe quem morava na Vale Verde, número 82? Dona Graça. O senhor sabe se lá que foi feita a cova, que foi encontrar os restos mortais? O buraco foi eu que cavei, senhor. Porque como eu relatei lá, precisava fazer um piso da mercearia, que eu construí a mercearia, eu tinha telha, prego, tinha tudo. Então eu cavei o buraco, que justamente era para tirar o barro e fazer o piso lá. O senhor confessa de ter dado, no caso, o primeiro golpe na vítima? Não, senhor. Não, senhor. O senhor não confessa isso? O senhor não confessa a participação? Não. Confessa só que cavou o buraco para enterrar a vítima? Eu confesso que ela queria que eu desse apoio para matar o rapaz. Até aí onde eu falei que era para ela entregar na mão da polícia, que a polícia ia tomar as medidas cabíveis dessa situação. Tá bom. Das testemunhas arroladas pela acusação, o senhor tem alguma coisa contra quaisquer destas pessoas que foram arroladas? Que depuseram aqui no dia de hoje, a Larissa, o senhor conhece ela? Não conheço. A adolescente Rihanna, o senhor conhece? Conheço, que morava no terreno. Maria das Graças, o senhor conhece? Conheço, a mãe dela. Tem alguma coisa contra elas? Nadinha. Adriana Afonso, conhece? Não, Adriana Afonso não. Marco Antônio? Não, também. O irmão da vítima? Não, também. Alan Amorim? Não, também. Celso Patrick? Celso Patrick é meu primo. Luiz Nonato? Não, senhor. Eu estou satisfeito, o acusado está à disposição da acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Renato. Bom dia, senhor. Renato, declaraste agora, né, que foste torturado ao ser preso. Né, socos, chutes, sacola plástica na boca e chute na costela, chute na nuca. Eu queria que fosse exibido, gostaria de pedir à Secretaria do Juízo para exibir um documento no ID 100736053, página 1. É o laudo de exame de corpo de delito feito no Renato no momento da prisão. Nesse laudo, Renato, é feita a sua qualificação. No histórico, consta, no item 2 ali do histórico, consta que o periciando, custodiado, escoltado por policial em transferência de custódia, veio o exame de lesão corporal, ad cautela, e
nega ter sofrido agressão física por policiais, desde a hora da prisão e período de custódia até o momento do exame. E nesse momento, o médico legista, o perito, ao descrever no item 3 as condições que o senhor se apresentava, ele diz: ao exame físico observa-se ausência de lesões corporais traumáticas recentes de interesse médico legal. E nos quesitos subsequentes, a ofensa à integridade corporal do periciano, não. E todas as demais perguntas que são feitas são respondidas como prejudicadas, porque se não há lesão, não há como identificar as consequências. Eu lhe digo, o senhor mantém a versão de que o senhor foi torturado pelos policiais? Mantenho, senhor. Ok, sem mais perguntas. O acusado está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Quando foi que o senhor tomou conhecimento desse fato criminoso? Quando a polícia chegou lá na casa que eu estava lá. O senhor sabe dizer quanto tempo depois dos fatos aqui isso aconteceu? Foi dia 15? O senhor sabe dizer o dia ou não? Eu sei no dia que eu fui preso, dia 15. Alguém formalmente lhe acusou de ter desferido algum tipo de porrada? Alguém disse, olha, eu vi o senhor batendo. Alguém disse isso? Não, senhor. Alguma testemunha que o senhor saiba disse, olha, eu presenciei ele dando as pauladas. Alguém disse isso que o senhor saiba? Não, senhor. O local onde aconteceu isso, como é que é o nome lá? O bairro é Outeiro, né? São João do Outeiro. São João do Outeiro. É dominado por facção criminosa lá, é? Senhor, a redondeza é. E é verdade que onde facção criminosa atua, não pode existir o Jack? Acho que é em todo lugar que existe isso, senhor. É. O senhor sabe dizer se alguma facção criminosa tomou providências em relação à morte do Braz? Eu sei, pelo que eu posso lhe dizer que com certeza sim, né? Que ele veio a óbito. Tá. O senhor tem mais alguma coisa a dizer em sua defesa que não tenha sido perguntado? Quer dizer mais alguma coisa em seu favor? Sim. O que é que o senhor queria dizer? Quando eu cheguei lá no ML, lá que era para fazer o corpo de delito, eu já estava na Marambaia. E os mesmos policiais que me bateram, foi eles que fizeram a minha escolta até no ML. Só que no caminho, que quando eu cheguei, a gente estava se aproximando e falou, olha, vamos ensaiar aqui. O que tu vai dizer lá? Quando tu chega lá, eu falei, senhor, eu vou falar de fato o que aconteceu. Ele falou, não, se tu falar isso, tu pode dizer que quando chegar lá na SEAP, nós vamos dizer que tu matou um penal. E eu nunca tinha passado por uma situação dessa por medo, não sabia que proporção podia me acontecer. Eu neguei. Quando chegou mais próximo, falou, bora ver se tu guardou na tua memória, o que tu vai dizer? Eu falei, senhor, eu vou dizer que eu caí do andame, que como eu de fato eu sou pedreiro. E quando eu cheguei lá, quando eu ia pensar em falar, ele meteu o corpo bem na frente da mulher e falou, fala aí, preso. Ficou olhando para mim, aí eu peguei e confirmei que eu tinha caído do andame. Por isso que eu não cheguei a fazer o exame do corpo de delito por medo da consequência que podia me acontecer do que ele tinha me dito. Entendi. Mais alguma coisa? Não, senhor. Doutor, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Domingos. Algum das senhoras e do senhor jurado deseja perguntar ao réu aqui presente? Não havendo manifestação por parte do senhor e das senhoras juradas, concluído o interrogatório do réu aqui presente. Dê novamente seu nome completo. Nayana Caroline Pereira Teles. Nayana Caroline Pereira Teles, né? Muito bem. Dona Nayana, a senhora ouviu a leitura da denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa da senhora, né? E de seu companheiro, ex-companheiro, ex-namorado, alguma coisa aí. Edson Renato, né? Sim, sim. A senhora ouviu, né? A denúncia dá conta que os senhores são autores
do delito de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor em relação à vítima e uma adolescente. E eu pergunto à senhora, esta denúncia, ela é verdadeira contra a pessoa da senhora? A senhora confessa ser um dos autores, nega a autoria? Nego a autoria, senhor. Certo. Consta dos autos que na polícia judiciária, tanto a senhora quanto ele confessaram a prática do delito, Sim, né, senhor. durante a polícia. E na justiça negaram a prática do delito, tá Sim, certo? senhor. Eu vou, então, em consequência, vou determinar a leitura do interrogatório que a senhora prestou na polícia, tá? Sim, senhor. Ouçamos todos, a senhora e os senhores jurados. Vamos à leitura. Declarações prestadas perante a autoridade policial. Que o endereço acima mencionado pertence à sua mãe, sendo que reside com seu pai e seus 2 filhos, mas não sabe informar o endereço completo, sabendo apenas que é no bairro Água Boa, em Outeiro, que é tia da adolescente Riana Cristina Teles Pinto, de 13 anos de idade, 2 de outubro de 2009, a qual reside na casa de sua mãe, visto que a mesma não possui mais mãe, que no mês de agosto de 2023, sua sobrinha Riana lhe disse que o nacional que conhece por Brás, que aqui soube chamar-se Antônio José Bahia Ferreira, tinha lhe dado um sapato branco. Inclusive, mostrou o mesmo à interrogada e também lhe disse que o mesmo havia lhe dado a importância de R$ 150 e pediu para que não comentasse nada com a sua avó, a mãe da interrogada, que Brás era um conhecido de sua mãe e sabia onde ele morava, mas não sabe o nome da rua, que em determinado dia estava na casa de sua genitora, quando Riana recebeu através do telefone de sua avó uma mensagem de Brás, na qual este pediu que mandasse uma foto do, entre aspas, peitinho, que Riana lhe mostrou a mensagem e em seguida apagou, para que sua avó não visse, e depois devolveu o celular da avó, que durante a semana ainda viu outras mensagens que Brás mandava para Riana, sendo que numa dessas, sua mãe viu a mensagem e indagou por que estava mandando mensagens para Riana, tendo a interrogada contado tudo o que estava acontecendo, que sua mãe disse que iria até a delegacia do Outeiro denunciar e pedir que os policiais fossem junto no encontro que ele estava tentando marcar com Riana, para que este fosse preso. Entretanto, a mesma não chegou a ir na delegacia, pois a avó da interrogada teve um problema de saúde e sua mãe foi ficar com esta em Marituba, que a declarante possui uma casa ao lado da casa de sua mãe, e cedeu esta a um rapaz de nome Renato, aqui identificado por Edson Renato da Silva Lima, que morava na mesma rua, que comentou com este toda a situação que sua sobrinha Riana estava passando, e este se propôs a matá-lo, alegando que ele era Jack e tinha que morrer. Que Renato chamou Riana e, após conversarem, ficou decidido que Renato iria matar Brás, em virtude deste ser, entre aspas, Jack, ficando acertado que Riana iria atraí-lo, inclusive este havia oferecido à mesma a quantia de R$ 3.000 para que tirasse sua virgindade, que o encontro entre Brás e Riana estava certo para ocorrer na quinta-feira, 31 de agosto. Entretanto, faltou energia elétrica em Outeiro e não aconteceu. Que no dia seguinte já estava certo que quando Brás chegasse do trabalho, iria encontrar com Riana na casa de sua avó, pois este tinha conhecimento que a dona da casa, a avó de Riana, estava para Marituba, para onde tinha ido por volta das 17h30 daquele dia 1º de setembro de 2023, que por volta das 19h30, Renato falou para a interrogada e para Riana que Brás estava numa mercearia
às proximidades e, passado alguns minutos, este foi até a casa de Riana, a qual já estava fechada, pois antes de sair sua mãe havia fechado a casa, ficando acertado que Riana iria dormir na casa onde a interrogada mora. Entretanto, já estava certo que ele deveria ir para a casa de Renato, que fica ao lado no mesmo terreno. Que ao chegar, Brás guardou a moto num local escuro para que ninguém visse que estava naquele local. E quando entrou na casa e estava de costas, Renato lhe aplicou uma paulada com um pedaço de madeira, que fez com que Brás caísse ao chão desacordado. Que em seguida, Renato deu várias outras pauladas no rosto e deu um outro pedaço de pau para que a interrogada também batesse. Que a interrogada deu 2 pauladas no peito e Renato pegou o pedaço de madeira de suas mãos e continuou batendo, momento em que sentiu o sangue espirrando em sua perna. Que em seguida Renato pegou um terçado e aplicou outros golpes no rosto de Brás, o qual não esboçava nenhuma reação, apenas ficou agonizando. Que em seguida Renato disse, entre aspas, deixa essa porra morrer aí. E pegou a bolsa tipo mochilinha de cor preta e levou para o quarto. E quando a interrogada entrou, este já havia jogado todos os objetos no chão e disse, toma 120, porque só tinha 240. O, entre aspas, vagabundo safado não trouxe os 3.000 reais, só trouxe essa mixaria. Ia pegar a Riana na lábia. Que Renato ficou com os demais objetos, 2 aparelhos celulares, 2 carregadores, um fone de ouvido branco, a chave da motocicleta, a chave da casa, o crachá do trabalho, os documentos e os cartões. Que em seguida ajudou Renato a levar o corpo de Brás até um buraco, onde já tinha um fogo no fundo do quintal da casa de Renato, e que sua sobrinha Riana ajudou a depoente e Renato a levarem o corpo de Brás até a área externa da casa, esclarecendo ainda que já tinha sido cavado dias anteriores um buraco no fundo do quintal com a desculpa de fazer um fogão de barro para a mãe da interrogada, e que também Renato já tinha feito um fogo nesse dia, alegando que era para queimar o lixo. Que após colocarem o corpo de Brás no fogo alto, Renato jogou vários galhos de árvore, esponja de colchão e capim, que já havia separado, que afirma que durante todo o tempo em que mataram Brás, Riana ficou sentada próximo da casa da mãe da interrogada e não participou do crime, só ajudou a carregar o corpo da vítima para a área externa do imóvel. Que em seguida Renato chamou a interrogada e Riana para que ajudassem a lavar o piso da casa, que estava sujo de sangue. E após isso foram embora, e Renato permaneceu na casa, que não retornou mais na casa durante o final de semana, apenas na segunda-feira por volta das 12 horas, quando sua mãe retornou de Marituba, e observou que o fogo ainda estava aceso. Que Renato lhe contou que no sábado chamou seu primo Patrick e pediu que este levasse a moto da vítima, pois este tinha conhecimento de onde podia ser desmanchada, que seria um tal de Léo que mandaria para o Marajó, que no dia de ontem, por volta das 20 horas, estava na casa de sua mãe quando ouviu uma discussão entre Renato e Patrick, no qual este reclamava que estava demorando muito para resolverem a situação da moto e dos celulares, no que Patrick dizia que não tinha ficado com nenhum celular, e Renato alegava que tinha uma prima como testemunha, que afirma ainda que Renato queimou o corpo de Brás por 4 dias seguidos, e dizia que achava que ainda tinha restos das tripas, que era difícil queimar, que a intenção era dividir os 3.000 reais entre a interrogada, Renato e Riana, e os demais objetos ficariam com Renato, que tinha conhecimento de como usar os cartões, que afirma que já foi faccionada de uma facção
mas exatamente do Comando Vermelho. Mas saiu no ano de 2019, pois ficou doente, que soube ainda por Renato que este tentou entrar na casa de Braz, mas encontrou os parentes do mesmo, e inventou que tinha sido contratado para fazer capina pela vítima, que tem conhecimento que Renato já foi preso por 2 vezes, mas não sabe o motivo. E nada mais. Muito bem. Acerca deste interrogatório que a senhora prestou na polícia, dona Nayana, o que a senhora tem a afirmar? A senhora confirma integralmente, confirma em parte, não confirma? Em que circunstâncias prestou? Sim, confirmo tudo que está aí. A senhora confirma integralmente? Senhor. Pois é, então a senhora confirma integralmente, o interrogatório a senhora confessa ser uma das autoras do delito, inclusive a participação dele. Sim, A senhora confessa? sim, senhor. Muito bem. O interrogatório ele é formulado em 2 partes. Primeiro, em relação à pessoa da senhora, segundo, em relação ao delito. Em relação à pessoa da senhora, atualmente, a senhora é casada, é solteira, tem companheiro, tem filhos? Tenho 2 filhos e eu só namoro. Só namora. Atualmente é solteira, Sim, certo. A senhora exerce que profissão? cozinheira. Certo. Qual é o grau de instrução? Estudou até que série? Até a 7ª série. Logicamente, sabe ler e escrever. Sim, senhor. A senhora já foi presa alguma vez? Nunca. Esta é a primeira vez? Sim, senhor. Certo. A senhora está presa desde quando? Desde o dia 13 de setembro de 2023. 13 de setembro. A senhora sabe desde quando a senhora foi presa no mesmo dia do Edson ou dias... Sim, juntos. Mesmo dia? Sim. Certo. Na época do fato, a senhora tinha convivência com ele? Tinha relação Não, de não. convivência? Não. Nunca tiveram? Não. Namoro, Nunca. relacionamento? Não. Nada. Só amizade mesmo? Sim, senhor. Eram vizinhos, moravam próximos? Sim, quando eu morava lá, ele morava na casa da mãe dele, que era mais à frente. Relação, então, de amizade pela vizinhança? Sim, senhor. Mas nunca tiveram relacionamento? Não. Certo. Ok. Sim, eu perguntei, presa, só nunca foi presa nem Não. processada, é a primeira Não. vez, né? Sim, primeira. Muito bem. Em relação à vítima, o senhor conhecia bem a vítima, o Antônio José Bahia Ferreira? Eu não falava com ele. Quando ele ia na casa da minha mãe, ele entrava e eu saía. Certo. Mas a senhora conhecia bem ele? Sim. Certo. Se dava bem com ele? Sim, tinha boa noite, só assim. Não tinha amizade íntima, Não, próxima, não, né? não. Certo. Muito bem. Acerca do desaparecimento dele, a senhora tomou conhecimento? Sim, senhor. Através de populares, através de quem? Do jornal. Através do jornal. Certo. E a questão do desaparecimento, da localização, da cova, esses detalhes aí do delito, é tudo que consta na declaração da senhora? A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Quer esclarecer Sim, mais algo? Quer... Não, tudo que está aí é verdade, é o que eu falei. Certo. A senhora não quer esclarecer mais algo? Não. Hã? Das testemunhas avaladas pela acusação, as que depuseram aqui no dia de hoje, as que não vieram, a senhora tem alguma coisa contra quaisquer das testemunhas avaladas pelo Ministério Público? Não. Não tem nada contra ninguém? Não. Ok, eu estou satisfeito, o acusado está à disposição das partes pela ordem à acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Nayana. Bom dia. De quem partiu a ideia para matar a vítima? Do Renato. Do Renato? Sim, senhor. E utilizar a Rihanna para atrair o Renato, foi ideia de quem? Do Renato também. Do Renato também. Hoje o Renato, ele negou tudo que ele havia dito na polícia. Ele disse que foi torturado, foi espancado, foi agredido, colocaram sacola no rosto dele, deram socos, chutes na costela, chute na nuca. Aconteceu isso? Olha, para lhe dizer a verdade, eu não sei, porque quando os policiais entraram tanto na casa da minha mãe como na casa que ele estava, eles levaram ele para a rua. Certo. E A senhora não viu? Sim, aí eu fui lá no portão ver e fiquei olhando, aí tinha vários policiais ao Certo. redor dele. Entendi.
A senhora foi torturada? Sim, senhor. Foi espancada também? Sim, senhor. Porque o seu laudo também consta como negativo, Sim. né? Nenhuma lesão foi É identificada. porque o policial, que eu só sei que chamou ele de predador, disse que se eu falasse que eu tinha apanhado, ele sabia onde minha mãe e minha sobrinha moravam. Entendi. Mas mesmo assim a senhora contou a verdade na polícia? Sim, senhor. Entendi. Sobre o fato do Renato estar morando nessa casa, isso também aconteceu. O Renato Sim. morava nessa casa Morava. onde a vítima foi morta. Sim. Em sede policial, o Renato falou que a ideia partiu da senhora, porque a senhora havia sido batizada no Comando Vermelho e o Comando Vermelho não aceitava Jack, que é a expressão que se usa para estuprador, né? Sim. E o que a senhora me diz em relação a essa declaração do Renato? Sim, entrei no Comando Vermelho em 2017, eu passei 9 meses e saí. Por qual motivo a senhora saiu? Pelo fato de que eu entrei emocionada, pensando que era uma coisa, mas era outra. E permitiram a sua saída de forma Sim, eu entrei tranquila? para a igreja para me poder sair. É a única forma que eles Sim. aceitam a saída, né? Sim. O Braz chegou a manter relação com a sua sobrinha? Não. Essas mensagens que ele mandava eram para o celular da sua avó, da sua mãe, Sim, no da caso, a minha avó mãe. da Rihanna, né? Sim. A sua avó sabia que Não. o Braz ia ser morto? Minha Por mãe conta não. disso? A sua mãe que diga? Não sabia. Porque ela não estava em casa Não. nesse dia. Né? Ok, estou satisfeito. Muito obrigado. A acusada está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Dona Nayana, é assim, a senhora foi constrangida por alguém para refazer o seu depoimento? Não. Na hora na delegacia? Na hora da delegacia e aqui, nesse momento? Não, só porque eu apanhei mesmo. Não, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Eu perguntei assim, hoje, porque na delegacia a senhora confessou, em juízo negou e hoje a senhora está confessando. Sim. Houve algum constrangimento de algum faccionado, a facção criminosa, ou o Renato lhe constrangiu? Houve algum tipo de pressão sobre a senhora para assumir? Não, ele só não queria que eu falasse. Tá. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, não. Ok. Obrigado, senhor. Obrigado, doutor Domingos Pereira. Algum das senhoras juradas e do senhor jurado deseja perguntar à ré aqui presente? Então, não havendo manifestação por parte das senhoras e do senhor jurado, vamos recolher o microfone da acusada. Excelência, Pois não, doutor pela Domingos. ordem. Pois não. Doutor, vê-se claramente que a tese de ambos os assistidos da Defensoria Pública são divergentes, são contrapostos. E a pessoa do assistido Renato, ele nega a autoria, entretanto, a pessoa da senhora Nayane confessa e faz acusação em desfavor do outro assistido. Inviável o representante da Defensoria Pública fazer defesa de ambos com teses absolutamente contraditórias e totalmente antagônicas. Motivo pelo qual o julgamento deve seguir em desfavor de apenas um deles, ou que o juízo estabeleça um outro advogado ou defensor para assumir a defesa de um dos dois, porque não tenho condições de fazer a defesa de ambos com teses contraditórias. Eu compreendi, doutor Domingos. Doutor Gerson, deseja
se manifestar acerca do pedido? Excelência, em que pese nós já termos avançado e praticamente encerrado a instrução desse processo, e nesse momento, a meu ver, foi até surpreendente a postura adotada pela acusada e pontuo até de forma bastante corajosa a dona Nayana hoje revisita a sua postura, reformula o seu depoimento para admitir a autoria delitiva, confirmando o depoimento em sede policial. Eu acredito que a defesa está coberta de razão, Excelência, em suscitar a contrariedade das teses defensivas. Até porque, quando ela admite, assume a autoria, ela também esclarece detalhes da conduta teoricamente praticada pelo outro acusado, Edson Renato. Ao passo que Edson Renato, ao negar a autoria, ao dizer que não sabe sequer o porquê está sentado no banco dos réus, ele indiretamente ele imputa toda a autoria delitiva a Nayana. Acredito sim que, até mesmo para tentar se eximir de sua responsabilização, eximir-se de sua conduta, de se livrar e prejudicar apenas a acusada aqui presente. Entendo brilhante o posicionamento da Defensoria Pública ao suscitar a contrariedade. O Ministério Público anui as manifestações e concorda com o sobrestamento do feito até que seja designada uma outra defesa a Edson Renato. Pois não. Então, atendendo, doutor Domingos, doutor Gesso, a propositura do juiz é pelo prosseguimento da sessão, Vossa Excelência patrocinando a ré aqui presente e ao desmembramento em relação ao réu Renato, e eu designo uma nova data para julgar o outro réu, nomeando-se o outro patrono, a não ser que ele também tenha advogado particular. E nós prosseguiremos, então, em relação ao julgamento da ré aqui presente. Ok, todo domingo, doutor Gerson? Sem problemas, Excelência. Ok. Sem oposições. Então, já aciona a assessoria para definir até uma data para quando retornarmos já a definição do julgamento próximo do réu Edson Renato.